Bom, eu decidi também gravar um vídeo falando um pouco sobre a minha história de vida. Eu escrevi um texto que eu vou postar depois, né? Mas também queria compartilhar um pouco através do vídeo. Já que é um blog, né? Todo mundo vai ver. Eu acho que hoje a gente tem essa ferramenta de poder falar, de poder estar colocando num blog. E aí eu vou tentar falar. Não consigo ficar olhando muito tempo para a câmera, então vai ter alguns deslizes de olhar, mas sem crise. Então, como vocês sabem, meu nome é Johnny, eu tenho 28 anos, sou advogado. Eu fiz minha especialização em Direito Público na Escola Superior de Advocacia da OAB e atualmente trabalho no Instituto Criar TV e Cinema, Instituto Criar de TV e Cinema e Novas Mídias como coordenador do Núcleo de Ação Social. Eu nasci em Capão Redondo, né, na zona sul de São Paulo, resido até agora no lugar. É difícil, né, ficar falando assim, às vezes fico meio tímido. Então, assim, eu vou tentar começar numa coisa um pouco mais cronológica, assim. Eu não consigo lembrar de muita coisa da minha primeira fase da infância, né, do 0 aos 7 anos, mas algumas passagens também fizeram que tem alguma certa relevância. Acho que a primeira delas tem a ver com o aniversário que eu tive de 2 anos, no qual minha mãe ela tem uma alegria até hoje de poder ter proporcionado isso para mim. Então ela fala isso com muito orgulho, de que foi um dos primeiros dos aniversários que ela mais conseguiu trazer para mim. Então é importante isso na minha vida. Outra coisa que eu tenho muito forte é que eu sofri um acidente, né? Que eu caí de uma laje, de umas telhas, que eu fui ver uns cachorros e caí num lugar que tinham dois pastores alemão. E eu não sofri nada, né? Nada mais grave. Então isso é uma coisa que, se eu tô contando essa história pra vocês até hoje, é porque naquele dia não aconteceu nada comigo. E por último, dessa fase até os 7 anos, eu acho que tem uma coisa muito forte que eu aprendi a ser São Paulino, né? Então na década de 90 o time de São Paulo era um time qual era muito forte. E aí a partir de lá eu comecei a ser São Paulino, principalmente a partir dos títulos de 92 e 93. Outra coisa que eu, sei lá, que vale a pena falar pra você, é aí depois, acho que, quer dizer, passando essa fase dos 0 aos 7 anos, que aí eu acho que é uma fase que eu começo a tomar mais consciência quando eu entro na escola. Então eu entro numa escola perto de casa, que era o Coronel Luiz Tenório de Brito, uma escola municipal. E aí eu começo a minha vida na escola, no ensino fundamental. Eu estudo nessa escola da primeira à oitava. Eu acho que ela é uma escola que me traz muita lembrança, assim, porque onde eu fiz meus primeiros amigos, tive os meus primeiros amores, minha primeira alegria, as minhas primeiras tristezas, de conviver em comunidade, em conjunto. E aí eu fico lá até a oitava série, tenho uma vida acadêmica, né, acadêmica, é engraçado falar isso hoje em dia, né? Mas tem uma vida escolar no fundamental bem legal. Algumas coisas aconteceram durante o ensino fundamental, acho que tem uma que aconteceu na oitava série que é muito importante, que é uma que traz uma mudança para minha vida, mas a principal delas tem a ver com, quer dizer, uma delas, né, tem a ver com esse ciclo de amizades que eu fiz, essa vivência que eu tive em comunidade. Mas não se perdendo na história, mas já perdido um pouco. A principal, não, a principal delas tem a ver na oitava série, né? Que tinha um curso de informática, né? E durante esse curso de informática, a professora, ela tinha uma relação com uma organização chamada Casa dos Meninos. Aí, ela tinha uma possibilidade de indicar alguns jovens da oitava série para fazer esse curso de informática. E eu nunca tinha sido o sorteado, né? Porque era um sorteio que ela estava proporcionando para quem quisesse. E aí eu, puta, perdi todas as vezes o sorteio, foi sorteado umas 4, 5 vezes na sala, até que na última das vezes e as pessoas não iam no curso depois que eram sorteados, até que na última vez ela virou e falou: "Não, vai você".
Você tá tentando desde o começo, ela virou foi você. E aí eu comecei a fazer esse curso no final da oitava série, e esse curso ele é um marco de mudança bastante na minha vida. Outra coisa que rolou no ensino fundamental, porque já já eu volto a falar um pouco sobre isso, é a minha mudança de casa. Eu morava do lado da escola, aí na quarta, quinta série, eu não me recordo bem, minha mãe e meu pai tiveram que sair da casa que a gente tinha alugada perto da escola e a gente foi para um bairro mais distante. Mas mesmo assim eu não mudei de escola e continuei, aí eu fazia uns caminhos bem loucos para chegar na escola, dava uma caminhadinha, andava um pouco a pé para poder fazer essa caminhada até a escola. Voltando a falar do curso, né? O curso era um curso que chamava Informática e Cidadania, que era promovido por uma organização chamada Casa dos Meninos. E esse curso, por que que ele foi fundamental, assim? Foi dali que eu comecei a ter uma relação com essas organização social, com o trabalho no terceiro setor. Então, eu comecei a ter educadores, né? Educadores que puderam me proporcionar um pouco disso. Passado isso, eu participei da Casa dos Meninos, né, durante bons anos da minha vida como educando, né? Aí lá eu tive a oportunidade de participar da Conferência dos Direitos da Criança e Adolescente, participar do Fórum Social Mundial. A gente teve uma relação com uma escola que ficava no Butantã, que era a escola da Vila, e onde que eu tive o contato com outras pessoas, outros educadores. E aí a gente teve uma série de coisas que eu acho que a minha vida política, né, de transformação, de olhar para o mundo, alguma coisa, ela se ampliou, né? Isso eu estava saindo da oitava série, entrando no primeiro colegial, e aí eu tenho uma mudança de escola, que eu paro no Leopoldo Santana, que é uma escola do ensino médio que tinha perto de casa. Durante esses anos que eu fiquei na casa dos meninos, acho que é um pouco disso que eu falei. Eu participei da Conferência de Direito da Criança e Adolescente, fui delegado de duas conferências nacionais do Direito da Criança e Adolescente. E tem uma coisa muito forte, eu fui um dos organizadores da Conferência Regional de Boimirim em Campo Limpo, que é uma conferência que foi a maior do Brasil na época, né? A gente reuniu 2.400, 2.500 crianças e adolescentes no Espaço Clube da Turma, que fica no Jardim Ângela, e ajudei a organizar a Conferência Estadual Lúdica do Direito da Criança e Adolescente, né? Fui um dos organizadores, porque eu participava nessa época de um grupo chamado Coletivo de Criança e Adolescente do Estado de São Paulo. Aí, um pouco, junto com essa fase, um pouco se misturando, eu tive contato com uma fundação que estava se instalando lá no Jardim São Luís, chamava Fundação Dixon, que é o primeiro lugar que eu trabalho dentro dessa função do terceiro setor. Aí eu comecei a trabalhar dentro dessa fundação. Eu trabalhei, comecei, eu tinha acho que 16 anos lá. Eu era um consultor mirim de uns projetos que eles estavam instalando com oitavas séries na região. Eles tinham uns projetos com as escolas públicas da região, que era diretamente com os jovens de oitava série. Eu estava no primeiro colegial e era um consultor mirim desses projetos. Aí eu fiquei lá durante um bom tempo, né, fazendo um pouco essa função. Depois eu virei assistente de coordenação de um cara que entrou na fundação que chamava Pedro Schneider. Um cara sensacional, acho que eu tive a possibilidade de aprender muito com ele. Acho que ele é um cara que, meu, falou, Johnny, esse é o caminho, você precisa fazer isso, fazer aquilo para você chegar onde você quer. E logo depois que ele saiu, que ele foi lá pra Dix, eu virei coordenador de um projeto que ele coordenava lá na fundação. Meu, eu tinha 18 anos, a molecada que eu coordenava tinha 16, 17, né? Que tava, sei lá, entrando no colegial, no segundo colegial, a molecada tinha uma idade muito próxima. Mas foi uma das experiências que na minha vida que qual eu tive a possibilidade de aprender praticando, né? Então, que eu tenho uma lembrança muito boa, né? Pós isso, eu fiquei 2 anos durante essa fundação, durante esse cargo de coordenação, né? E aí eu ingressei, quer dizer, quando eu virei coordenador, eu estava ingressando na faculdade, no primeiro ano do curso de Direito, né? Então, era uma loucura na minha vida nessa época, mas era uma loucura boa, saudável, né? Tem alguns detalhes da história, que aí vai ter um texto que eu vou postar contando, que eu acho que poderá tirar esses detalhes. Eu acho que, não sei, o vídeo e o texto eles vão se complementar. Vai ser um resumão da minha historinha de vida, né?
Aí depois que eu fiquei na fundação durante 2 anos e meio nesse cargo de coordenação, e mais 2 anos que eu fiquei nesse cargo de assistência de coordenação e de consultor mirim, aí eu saí, né? Foram 4 anos e meio dentro da fundação, quase 5, né? Eu saí, fui para uma instituição nova que estava se formando no Capão Redondo, chamava Instituto Ururra. Era uma instituição que trabalhava com famílias em situação de vulnerabilidade, famílias que tinham crianças na situação de trabalho infantil. Aí eu comecei a trabalhar com essas famílias como educador. Então eu saí do meu posto de coordenador no Brasil Campeão e virei educador. Fiquei. Era uma instituição no qual eu aprendi muito, muito, e muito do campo do teórico, né? Então eu tinha uma prática que eu vivenciei no Brasil Campeão, tive uma teoria forte no Instituto Ururra, que as coisas foram se somando. Então eu vivenciei muito o campo teórico, o que foi muito bom. Aprendi demais, assim. Hoje eu tenho conhecimento sobre um trabalho biopsicossocial com famílias através dessa organização que eu falei. No Ururra eu entrei como educador, passou algum tempo, 1 ano e meio mais ou menos, eu virei coordenador e assistente de coordenador. E logo depois eu virei coordenador. Uns 6 meses depois, uns 6, 7 meses depois, eu estava na função de coordenador. Eu tinha um superintendente no Instituto Ururra, né, que é o Luiz Alfaia, que depois ele saiu do Instituto Ururra e assumiu a superintendência no Instituto Criar. E aí ele me convidou para ser coordenador no Instituto Criar, no qual eu permaneço até hoje, né? Acho que algumas coisas que vou dar uma parada nessa vida profissional, né? E contar um pouquinho da pessoal. Eu sou filho único, né? Meu pai é eletricista. é, Minha mãe tinha de profissão serzideira. Hoje ela é funcionária pública da Fundação Casa. É, Nossa, difícil, né? Cada vez. O texto está um pouco mais claro, a fala pode ficar um pouco mais complicada, mas eu acho que vale a pena dar uma olhada nos dois. Mas, então, acho que falando um pouco da minha vida pessoal, eu tenho umas passagens muito fortes, né, na minha vida. Uma muito forte tem a ver com a relação com o falecimento do meu pai, né? Ele era um cara que ele tinha um problema de alcoolismo, né? E, e a gente às vezes tinha nossas brigas devido a essa dificuldade, apesar de eu nunca ter sido agredido, nada por ele. Eram discussões mesmo. E um dia antes dele falecer, eu lembro que eu estava numa visita com o pessoal do Instituto Urunga num lugar, e eu vi ele entrando no banco, fui até lá, fiquei brincando com ele, tive um encontro no banco com ele e a gente ficou brincando. Na manhã seguinte ele faleceu. Para mim é uma passagem muito importante, porque mostra para mim a possibilidade de, de viver, de você ficar bem com as pessoas, de você não levar mágoa, de você, sempre estar bem. Porque se eu tivesse brigado com meu pai, né, se não tivesse tido uma relação com ele, eu poderia ter sentido muito mais a perda dele posterior a isso. Uma das pessoas mais importantes na minha vida é minha mãe, sem dúvida nenhuma. Ela é uma pessoa que, se eu sou quem sou hoje, tem muito a ver com ela, né? Acho que tem a ver com quem ela é, com quem ela me formou, com tudo que ela passou para ver isso. Eu Eu tenho uma namorada já há mais de, não se assuste, né? Mas há mais de 11 anos. A gente agora tá pretendendo se casar, então daqui a pouco a gente pode estar casado por aí. E estamos tentando buscar um apartamento, fazer uma compra. É difícil, né? Bem cara a situação econômica do país, né? Então, para mim, um jovem que vem da periferia, comprar um apartamento é sempre complicado, mas a gente vai chegar lá, né? Tem algumas coisas importantes que eu acho que vale a pena contar, né? Durante a minha estadia na faculdade, eu tive dois chefes que custearam a faculdade, né? Eu tive primeiro o Albert, né, que foi o chefe na Fundação Dixon, que ele era diretor e presidente da Fundação Dixon e da empresa Dixon. E depois eu tive o Yosaku Susumi, né, o Susumi, que ele era um dos criadores e idealizadores do Instituto Ruha.
Então foram pessoas que me ajudaram, né, a poder terminar esse sonho que era fazer faculdade. A escolha de direito foi muito, eu vou fazer algo diferente, eu vou fazer algo que não é para um jovem de periferia, para alguém que vem de uma situação como a minha. Então eu pensava um pouco nisso. Então eu acabei fazendo o curso de direito, voltado com essas questões muito mais. E também queria fazer algo diferente do que a maioria das pessoas faziam e atuavam no terceiro setor, que era psicologia, assistência social, pedagogia. Eu achava que precisava de alguém que efetivasse políticas dentro de um terceiro setor, tivesse uma visão mais gerencial disso e o terceiro setor não caminhasse só para esse lado. Atualmente eu trabalho no Instituto Criativo e Novas Mídias, contei isso lá no começo do filme, já faz uns 15 minutos, né, que eu contei isso. Tenho muita felicidade de poder trabalhar lá, porque é uma organização que tem que eu tenho a possibilidade, nessa função que eu estou de coordenador e educador, de estar próximo ao jovem, ao mesmo tempo ser um cara que pode ver diretrizes para o Instituto, pode enxergar mais como coordenador, como encaminhar as coisas, então tem um poder decisório, então acho que é relevante, assim, né? Acho que eu vejo o lado do jovem e sim do lado do jovem que eu vejo essa possibilidade. Eu acho que as últimas coisas para o vídeo não ficar longo e chato, porque como trabalho até no Instituto Criar, eu sei que um vlog, né, ele é chato às vezes, né? Mas ele é uma apresentação, então valeu a pena arriscar, né? É, eu atualmente tenho mais de 70% dos meus amigos de educandos e educadores meus, né? Acho que 70% dos meus amigos são esses. Eu adoro filme. Sou fã de uma banda carioca chamada Rapa. Aliás, eu fui no último show deles. Tenho muito sonho de poder viajar muito. Adoro viajar. E agora estou participando desse processo. Espero que a gente da Arimax. Espero que possa dar certo, né? Mas eu acho que só de ter começado a participar e ver que começo a contar minha história, penso em formato diferente de fazer isso, já vale muito, assim, muito a pena. E eu vou postar primeiro o vídeo, depois eu devo postar os textos e umas fotinhos, para contar um pouco dessa introduzida na minha vida. Espero que não tenha sido chato contar desse jeito, mas eu arrisquei, né? Aliás, arriscar faz parte da minha vida, né? O texto vai trazer mais detalhes, o vlog tá um pouco mais superficial, mas era uma introdução. É isso aí, galera. Obrigado. Acho que vamos se vendo. É... Tomara que vocês gostem. E também acho que não gostar ou gostar é um formato que a gente arrisca e faz parte. Não fiz a melhor fotografia do mundo, até no melhor lugar do mundo, mas era um pouco para tentar introduzir um pouco a minha história. E eu espero que nesses 18 minutos e 37 segundos vocês não fiquem entediados e aí depois possam ler o texto com mais calma e carinho. Primeiro eu vou postar isso, depois o texto. Valeu, beijão, tchau, tchau.